Então, vamos voltar aqui para a área, onde a gente está falando aí sobre medida de superfície. Nós já falamos aqui sobre medidas de comprimento, sobre metro, centímetro, milímetro. Nós falamos de quilômetro e metro, falamos do perímetro de uma figura. Nós falamos aqui sobre a ideia de área, tá? Área de figuras planas. Então, vamos prestar atenção aqui que a gente vai estar falando um pouquinho aí das áreas de figuras planas. Essa é bem fácil, o tempo é bem pouquinho aqui, não vai tomar muito tempo de vocês. Até porque é só uma continuidade daquilo que a gente viu no primeiro momento, para a gente poder seguir na atividade aqui no segundo. Então, nós temos aqui a área, e conta os quadros vezes para saber qual é a área dessa superfície. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a área. Lembrando que o perímetro é essa parte aqui de fora de cada uma da área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós teríamos 12 do perímetro e nós temos 5 de área. Então, a área é igual a 5 quadrados. Na seguinte, Henrique e Cláudia fizeram cada um o seu jardim. E qual deles tem a maior área? Então, para saber, você iria fazer o quê? Se está em quadradinho, você iria contar cada quadradinho desse aqui, que corresponde a uma área. Então, a área total é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do jardim de Henrique. Já no de Cláudia tem um a mais. A figura é diferente, mas você irá contar a quantidade de quadrinhos. Então, o jardim com maior área é o de Cláudia. Por quê? Porque, vamos voltar aqui, a área é igual a cada um desses quadradinhos. Então, você contando cada quadradinho desse, você vai estar dando no final a soma dele, que é a área total. Qual é a área da figura? Sabendo que o quadrado mede por metro quadrado. Então, nós temos aqui 13 quadrinhos, 13 quadrados. Então, 13 quadrados, a área aqui vai ser de 13 centímetros ao quadrado. Então, nós temos 13 quadrinhos e cada quadrinho aqui nós temos os centímetros. Então, nós temos 13 centímetros ao quadrado. E nas áreas das figuras planas, nós temos aqui esse problema de área. Então, o quadradinho, gente, a gente pode estar... Se eu pegar um quadrado aqui e dividir ele assim ao meio, então, eu tenho um quadrado. Se tiver a metade aqui de um, aqui a metade de outro, então, ele vai continuar sendo um quadrado. Quando eu junto um quadrado com o outro, ou uma metade, que vai ser o triângulo, com o outro, ele vai dar o quadrado. Então, vamos prestar atenção aqui no que Yara está fazendo. Então, ela desenhou 3 figuras e ela quer saber qual é a área de cada uma dessas figuras desenhadas. Então, perceba que nós temos ai, benção a Deus. Nós temos aqui, ó, não dá para ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com essas duas aqui eu formo 1, então dá 7. Não dá? Então, quando eu junto essa com essa aqui, ela vai formar 1. Essa metade com essa outra metade, ela vai formar 1. Então, aqui completo eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu junto essas duas aqui, ela vai dar 1 inteira e vai dar 7 figuras vermelhas ao total. Então, se eu tenho aqui na amarela, ó, tenho essas duas e tenho essas outras duas aqui. Então, essas duas irão formar uma com essas outras duas também. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Com essas duas aqui, 5. Com essas outras duas, 6. Porque essas duas aqui é um quadrinho dividido em 2. Então, quando ele está dividido em 2, eu posso pegar ele e juntar para ele formar 1. Entenderam? Do mesmo jeito, essa outra figura. Então, eu faço como? Eu vou contar
quantos, é como se fosse inteiro, ó. E aqui tem a metade. Uma metade com outra metade, ela juntando, ela vai dar um quadrinho inteiro. Observe que meio quadrinho com meio quadrinho, juntando, ele dá o quadrinho inteiro. Então, você vai fazer essa continha aqui. E quando eu tenho aqui a malha quadriculada, então, eu tenho aqui, se eu for pegar ela e formar por quadrinho, ó. 1, 2, 3. Aí, aqui eu tenho outros, ó. Então, essas duas vai formar uma, com essas outras duas, dois, e essa com essa aqui, ela vai formar outro quadril. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas aqui nessa figura, no geoplan. Ou, no caso, a gente chama geoplan. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 6 unidades da área. Se eu for contar nessa aqui, eu preciso pegar, ó, e fechar para poder saber quantas figuras eu tenho aqui, quantas áreas eu tenho. Do mesmo jeito eu faço com as outras. Viu como é fácil? É muito fácil essa questão aqui das áreas de figuras planas. É só você prestar bastante atenção. Quando ela tiver assim, você sabe que ela vai estar correspondendo a uma área, tá? São duas metades aqui, mas juntas você vai contar como uma, juntando duas, tá? Então, você não vai contar ela sozinha como uma. Então, eu não vou contar aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não tenho 9 aqui. Aqui, eu tenho cada uma dessa aqui que eu tenho que formar com a outra. Eu tenho que juntar, casar a metade com a outra. É igual a laranja, quando a gente parte no meio, né? Então, a gente tem que juntar ela para ela formar a laranja inteira. A laranja não é só a metade. Então, aqui eu não conto como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu conto 1, 2, 3. Entendido? Super, hiper, ultra, mega fácil. E vocês vão estar pegando aí o livro de vocês. Para a gente fazer aí. Eita! A gente está fazendo aqui uma atividade bem rápido. Oxi, essas letras. Que vocês vão estar... Oxi, essa letra voltando. É o telefone aqui em cima. Oxi! Que vocês vão estar aqui fazendo essa atividade. Super, hiper, ultra, mega fácil. Nessas páginas aqui que eu vou estar mostrando a vocês. Onde duas atividades. Aí eu já fiz aqui um modelo e vocês vão tirar de letra. Então, vamos lá. Opa, aqui não, é aqui primeiro. Você vai pegar aqui, ó, na página 68, onde você vai estar respondendo aqui o que a gente viu agorinha de Yara, tá? Então, você vai estar respondendo essa questão aqui. Na figura vermelha, quantos cabe a figura inteira e quantos tem aqui na metade? Então, a área da figura vermelha, ela é igual a quantos? A quantas figurinhas dessa aqui completa? São quantas figuras completas que nós temos aqui? E quantos é que cabem? Então, você vai prestar atenção aqui quantos é que cabem nessa figura e quantas são ao total, tá? Então, quantos já tem dessa e quantos ao total vai ser quando você juntar essa aqui com a outra. Do mesmo jeito na figura amarela e na figura verde. Nessa atividade, você vai determinar a área que cada figura a seguir. Então, você vai fazer o quê? Você vai contar quantas áreas tem cada figura. Lembrando dessas duas aqui, que juntando ela tem que formar uma para poder dar a quantidade correta. Quantas nós temos na letra C e na letra D, tá? Então, você vai contar quantos quadradinhos ao todo são. Na página 69... olha, mesmo jeito que a gente viu agora aqui. Então, você só vai agora estar respondendo qual é a área da figura verde. Quem prestou atenção aí na explicação, vai tirar direitinho aqui, porque eu mostrei a vocês como foi feito. Então, qual é a área da figura amarela? Você vai fazer do jeito que eu mostrei, como é que a gente faz, para saber qual é a área. A da amarela, a da azul e a da laranja. E analisando as 4 figuras, o que a gente pode estar notando, o que a gente pode estar vendo aí, o que a gente pode estar vendo aí de diferente, mas com o mesmo valor.
Na figura 3, ou no número 3, aqui na figura ao lado, a área de cada quadrado é a metade da área do retângulo, que está à esquerda. Se arrumarmos os quadrados amarelos como unidade de medida de superfície, qual será a área da figura toda? Então, se eu pegar aqui, ó, se todo for medir por essa área todinha aqui, eu for dividir pelo tamanho da amarelinha, aqui você já pode fazer o quê? Já pode dividir ela em duas. Então, aqui você vai olhar quanto é que você já poderia dividir. E nessa aqui, ó, bem parecido com aquela atividade que a gente fez agora há pouco do convite. Ela é bem parecida. Então, você vai fazer por ela. Parecido com aquela, tá? E vai dizer quantas figuras a gente pode estar fazendo igual essa amarelinha aqui. Catarina está fazendo um mosaico retangular com ladrilhos coloridos, todos do mesmo tamanho. Ela já colocou alguns ladrilhos, como mostra o esquema abaixo. Quantos ladrilhos ela usará para cobrir todo o mosaico? Essa atividade, a gente fez uma bem parecida na página 66, quando Matheus foi colocando os ladrilhos lá no piso da cozinha. É bem parecido. Então, quantos ladrilhos ele vai usar para cobrir toda essa área? Se em cada caixa há 12 ladrilhos, quantas caixas Catarina vai precisar? Se vai sobrar e se sobrar, quantos vão sobrar aqui? E letra C, uma caixa de ladrilhos custa R$ 63,00. Qual foi o troco de Catarina ao comprar as caixas necessárias? Se ela usou 2 cédulas de R$100. Então, ela usou 2 cédulas de R$100 e cada caixa custou 63. Então, se ela comprou 2 caixas, você vai ver aí quanto foi que ela gastou e quanto foi que sobrou aí de troco. Certinho? Então, vamos lá, 20 minutinhos para realizar essa atividade. Infelizmente, gente, hoje, por conta aí das informações, a gente vai voltar aí um pouquinho atrasado, 11h20, tá? Então, essa atividade está super fácil, a gente no instante faz. Até porque na página 68 e na página 69 do segundo, aí já foi dada a dica como é que responde na hora da explicação. Vamos lá, amores? Já a gente volta?